Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 9 do mês de outubro, vamos para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. Nosso tema de hoje é especulação teológica ou ação missionária. Nosso texto base está no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 4, o versículo 34, onde a palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Meus amados, dizem os sábios que é mais fácil discutir teologia do que fazer a obra de Deus. Essa foi a tendência dos fariseus, que estavam sempre interessados nas discussões, agarrados às tradições dos anciãos, e faziam disso um fim em si mesmo, em vez de fazerem a obra de Deus, ou, no mínimo, deixar que a obra de Deus fosse feita. Essa mesma tendência era vista nos discípulos de Cristo, pois ao verem um homem cego de nascença, aproveitaram o ensejo para entrar num território fértil de discussão, buscando saber as causas dessa enfermidade. Eles queriam discutir opiniões, queriam debater as causas daquela tragédia pessoal. Jesus, como bom mestre, entretanto, não alimentou esse viés hermenêutico, nem nos seus opositores fariseus, nem mesmo nos seus discípulos. Ao contrário, a Bíblia vai pontuar que Jesus mostrou que a obra de Deus é para ser feita e não discutida. O sofrimento alheio não é para ser especulado, e sim aliviado. Essa é uma lição que nós aprendemos nesse texto de João, capítulo 4, o versículo 34. Por isso que o Senhor Jesus diz: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Agora é interessante, mesmo depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia vai pontuar que os discípulos, alimentando ainda a expectativa messiânica política sobre Israel, perguntaram a Jesus se seria no cumprimento da promessa do Pai, com o derramamento do Espírito, que ele restauraria o reino de Israel. Isso porque os discípulos nutriam o desejo de serem os homens da vanguarda nesse reino e de fazer de Jerusalém a capital desse reino. Jesus, porém, contrariando a expectativa deles, põe o machado da verdade na raiz dessa aspiração equivocada, mostrando a eles que não lhes competia saber tempos ou épocas que o Pai havia reservado para sua exclusiva autoridade. Antes, Jesus mostra que eles deviam receber poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, a fim de fixarem naquilo que era sua responsabilidade, ou seja, ser suas testemunhas até os confins da terra. Interessante. Isso nos leva a lições profundas, porque a igreja recebe poder para fazer a obra de Deus e não para discutir a obra. A igreja recebe poder para sair da especulação teológica para o campo da ação missionária. É óbvio que há espaço para a apologética cristã, que é a defesa da boa teologia, do evangelho genuíno e da boa doutrina. Entretanto, lembremos, a defesa da fé é fundamental quando a integridade das Escrituras é atacada. Mas a igreja, ela precisa viver exatamente com a responsabilidade de adorar a Deus e, sobretudo, fazer a sua obra. A igreja
não deve viver o tempo todo discutindo e rediscutindo os mesmos assuntos, deixando de lado a agenda da proclamação do Evangelho. Isso é perca de foco. Precisamos estar atentos para não sermos arrastados para essa agenda da especulação. Quando Davi estava na eminência de enfrentar o gigante Golias, seu irmão Eliabe quis desviá-lo do foco, fazendo-lhe pesadas críticas. Davi, ao perceber que sua intenção deixou-o de lado e concentrou a sua atenção no seu alvo. E qual era o alvo de Davi? Vencer o gigante. Portanto, não permita, querido irmão ou querida irmã, membro da família de luz, que assuntos secundários e desnecessários venham ocupar a sua mente. Pelo contrário, foque o seu olhar e as suas expectativas em Deus e na sua obra, pois nós recebemos poder para proclamar o Evangelho de Cristo e assim realizar a sua obra na terra. Mais tarde, é interessante, Neemias também, impelido pelo senso de dever e amor ao seu povo, colocou-se nas mãos de Deus para restaurar a cidade de Jerusalém. Há 142 anos debaixo de escombros, era assim que estava a cidade. Seus opositores tentaram diversos modos e em diversas circunstâncias paralisar a obra. Mas, diz a Bíblia, Neemias, com os olhos fixos no alvo, respondeu: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Neemias não estava disposto a parar a obra para discutir a obra. Quando os discípulos de Jesus, no sopé do Monte da Transfiguração, foram procurados por um pai aflito, rogando-lhes que curasse o seu filho lunático, eles não puderam, estavam desprovidos de poder. E, em vez de orar e jejuar e de exercer a fé e libertando o jovem endemoniado pelo poder de Deus, estavam discutindo com os escribas. Desprovidos de poder, haviam perdido o foco. E, em vez de fazer a obra, estavam discutindo a obra. Não cometa esse erro, querido irmão. Não cometa esse erro, querida irmã. Lembre-se, o Espírito Santo habita em nós com uma finalidade: nos tornar um adorador por excelência, mas, sobretudo, alguém comprometido cada vez mais em proclamar, anunciando as boas novas de salvação. Por isso, façamos a obra. Isso me faz lembrar o grande expoente, príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Ele disse uma certa feita: o Evangelho é tanto para ser discutido, ou melhor, o Evangelho não é tanto para ser discutido, mas, sobretudo, para ser proclamado. O Evangelho é como um leão. Um leão não precisa de defesa, basta soltá-lo. Hoje, nós esmeramos mais em discutir o Evangelho do que pregar o Evangelho. Hoje gastamos mais tempo com discussões, algumas empolgantes, outras até mesmo de nossas opiniões com zelo em comum, ao mesmo tempo que calamos nossa voz covardemente, deixando de anunciar aos perdidos o Evangelho. Por isso, devo dizer, atravessamos mares para fazer um discípulo de nossas ideias, mas não cruzamos a rua para anunciar Cristo aos nossos vizinhos. Meus amados, que Deus nos dê discernimento e nos leve ao cristianismo puro e simples, a fim de que a ação missionária da igreja, a obra evangelizadora, seja realizada, que sejamos de fato comprometidos com a obra. Como já dizia o grande missiólogo, como igreja devemos evangelizar, porque uma igreja que não evangeliza precisa urgentemente ser evangelizada. Portanto,
Nesse devocional de hoje, o foco da nossa reflexão é compreender. Não podemos ficar no cômodo da especulação teológica discutindo a obra e o evangelho. É tempo de fazer a obra, é tempo de fazer a obra de Deus, é tempo de anunciar as boas novas de salvação. Que Deus te abençoe, reflita sobre isso e até amanhã em o nosso próximo devocional.